Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queria que você pudesse fechar os seus olhos. Eu creio que a maior parte de nós tomamos uma decisão nesse dia de sair para votar. E creio que você fez a melhor decisão que cabia a você. A escolha foi sua. Seja um candidato ou o outro, você escolheu. E eu quero que a gente vai cantar, sua bondade nos seguirá novamente. Aleluia, glória a Deus. Eu quero, quando eu estava ouvindo essa música, me veio no coração. Eu queria que você colocasse isso no seu coração. Talvez estejamos ansiosos para saber qual o resultado. Mas independente, como pastor Tarcísio estava orando aqui, independente do ganhador, a bondade de Deus vai nos seguir. Queria que você colocasse isso no seu coração nessa noite, independente quem vencer. Eu sei que principalmente se você é cristão, você tem muito no coração do desejo de que a gente tenha um país que possamos proclamar a palavra do Senhor sem limitações, que a família seja preservada, que os valores, os princípios de conduta cristã sejam preservados. Mas independente de que candidato, queridos, esteja lá para dirigir esse país, que vai dirigir nossa vida, ainda é Deus. Amém? Você não depende especificamente de um candidato X ou Y para que a sua vida vá bem. Você precisa depender totalmente do Senhor. Então canta essa canção. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o
da bondade de Deus. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Que isso esteja dentro dos nossos corações. Que isso seja expresso pela nossa boca e pela nossa vida. A confiança total dependência do Senhor, Pai. Cremos e oramos para que realmente os dias sejam bons. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre nossas vidas. Que possamos, Pai, dia após dia, continuamente defender os valores da família, os valores, Pai, realmente da Tua palavra, os princípios da Tua palavra, que tenhamos uma conduta digna, realmente, de sermos chamados cristãos, e possamos, sim, Pai, viver e levar outros a viver conhecendo o Senhor e prosseguindo em Te conhecer. Pai, a minha oração tem sido nesses dias e o meu posicionamento tem sido nesses dias não por causa dos benefícios que podem me alcançar. Eu sei que é lícito, Pai, vivermos bem, alcançarmos coisas boas, mas eu tenho orado pela continuidade das minhas gerações. A geração dos meus filhos, as gerações dos meus netos, daqueles filhos naturais e os espirituais, daquelas pessoas, Pai, que estão ao meu redor, que desejam Te conhecer. Não podemos, Pai, como cristãos, sermos egoístas e olharmos só para aquilo que é benefício para nós, mas para aquilo que é benefício para um todo. Por isso eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua igreja se levante para esses últimos dias que temos a viver de uma maneira diferenciada, de uma maneira ousada, andando por fé, por ousadia e por amor, alcançando o êxito para aquilo que ela está sendo destinada, Pai. Multiplicando aquilo que Jesus fez aqui na terra, deixou como exemplo, como influência para cada um de nós. Ele chegou a expressar a cada um que ler a sua palavra, que conhecer a sua palavra, está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14. Aleluia. Olha, vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz, que eu faço, e farão maiores ainda. Eu sei que muitas das vezes, Pai, ficamos pensando ou parados, estagnados, porque ficamos indagando que obras maiores seriam essas. O que é que eu posso fazer a mais do que Jesus já fez? Mas, Senhor, se colocarmos em prática aquilo que já sabemos, as mesmas obras, já é de grande avanço, Senhor. Enquanto o Senhor vê cada um fazer aquelas verdades acontecer, o Senhor vai acrescentando, vai revelando, vai manifestando favor e graça na vida de cada um. É no agir, é no caminhar, é no fazer a diferença que o Senhor nos alcança e o Senhor nos favorece. Por isso, Pai, muito obrigado pela Tua doce voz, pela Tua palavra enxertada no nosso coração. Senhor, eu vou ministrar a Tua palavra com temor e tremor, num momento tão desafiador como esse, mas um momento prazeroso de nos mostrarmos como igreja e olhar para os exemplos que o Senhor deixou na palavra e podermos andar sobre eles, andar sobre a palavra, Pai. Não por força, não por violência, mas por entendimento daquilo que somos no Senhor. Por isso, Senhor, saímos dos nossos lares, saímos das nossas casas para ter uma experiência a mais contigo. Talvez uns chegaram nessa noite aqui dizendo: Pai, essa é a minha última esperança. Ouvir a sua voz para mudar a história no meu lar, para mudar a história no meu trabalho, para mudar a história na minha vida. Por isso, Senhor, eu Te louvo e Te agradeço
por o Senhor falar e gerar essa experiência com cada um de nós. Eu sei que os louvores já trataram coisas nos mais íntimos do nosso ser. Eu sei, Pai, que até o momento de dízimos e oferta, o momento de sentar perto dessa pessoa que o Senhor colocou hoje no culto, olhando talvez ela na minha frente ou alguém atrás de mim, já é de grande valia, de grande valor, Pai, saber que também meu irmão venceu o cansaço, venceu o desafio de querer ficar em casa, de talvez querer ficar na frente de uma TV ou fazer qualquer outra atividade, mas eles foram desafiados e chegaram aqui. Então, Senhor, supre a necessidade de cada um, fala a cada coração como o Senhor tem falado ao meu, derrama da tua unção, Pai, que destrava, que renova, que direciona, que fortalece, que inspira a viver os nossos melhores dias. Pois como o Senhor também tem me falado, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, com mão forte, o Senhor já tem nos abençoado. E a bênção não é só para aqueles que conquistaram algo material, algo financeiro, algo pessoal, mas especificamente aqueles que conquistaram algo espiritual, cresceram, avançaram, influenciaram as suas emoções, conquistaram talvez até as demais coisas, foram sendo acrescentadas. Mas, Senhor, obrigado pela tua palavra. E eu quero começar por aquilo que Paulo fala aos Filipenses. Ele dizendo, eu aprendi. Oh, Pai, eu aprendi. Que ensinamento Paulo traz para cada um de nós. Que podemos aprender a viver. Viver de um modo diferenciado, não influenciado por esse mundo, por esse século, por esse sistema, mas influenciado pela tua palavra, Senhor. Influenciado pelo teu poder, para influenciarmos outros, para sermos testemunhos vivos para outros. Por isso eu te louvo e te agradeço por tão grande oportunidade, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Olhe para alguém que está pertinho de você, quando você for sentando, antes de sentar você vai dizendo para ele, somos mais de 1000. Aleluia. Você crê nisso? Obrigado, louvor. Aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco a gente volta. Se você puder ir comigo, abrindo na carta de Paulo aos Filipenses. Eu fui tão impactado pela manhã que eu cheguei a passar uma mensagem para o Edival. Se você quiser, se for curioso, talvez você não seja, né? Mas talvez você possa ser. For curioso e quiser experimentar de uma porção diferenciada também, vai lá. Está postado no nosso grupo. Nós temos um grupo no YouTube, Verbo JF, uma palavra poderosa sobre influência, sobre influenciar pessoas, sobre sermos influências, sermos alguém que vai fazer a diferença. Como eu fui abençoado, eu disse isso para ele e até disse para ele, ó, fica pronto que talvez eu coloque você para ministrar no meu lugar. Eu já tinha algo que Deus estava falando ao meu coração, mas fui tão impactado que poderia. E aí quando eu cheguei em casa e estava orando, e Deus disse, não, você precisa falar para esse momento. Uma outra hora você até pede ele para replicar. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Meu Deus, obrigado pela tua graça e favor que nos sustenta. Aleluia, tua bondade. Você pode fechar os olhos? É só para eu ganhar tempo aqui. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por uma igreja consciente do papel que ela tem, de ela ser uma influência poderosa nas tuas mãos. O apóstolo Paulo traz tanto ensinamento, porque ele decidiu a ser um exemplo a partir de Cristo. Ele disse, sede meus imitadores. Que ousadia, Pai. Que ousadias dizer, abrir o coração. Mas ele não estava se vangloriando. Ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu sou aquele que imitou, decidiu imitar. Aquele que olhou para a cruz, viu alguém se entregar, se deixar ser moído por aquela cruz, fazendo a diferença. E ele disse também, eu posso ser a diferença.
eu posso fazer a diferença. Você pode abrir os olhos para que você não corra o risco. Virginia disse, tu demora muito com o pessoal com os olhos fechados, pode ser que o pessoal comece a cochilar. Mas eu queria só que você pudesse meditar. E aí a gente vê, eu sei que você conhece, talvez o que a gente vai falar, eu tenho falado isso, até porque eu não tenho nenhuma presunção de trazer aquelas revelações. Sei que Deus pode me usar poderosamente, mas eu sei que muitas das vezes, como papel de pastor, a gente vai ter que estar falando as mesmas coisas para trazer segurança, para trazer graça, para trazer firmeza, para trazer direcionamento. E eu gosto por demais dessa palavra que Paulo fala aqui aos Filipenses, até porque quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha para aquilo que realmente Paulo estava vivendo no momento que ele escreve isso, não era um momento favorável. E a gente às vezes, muitas das vezes, nos chateamos e não olhamos para a palavra, não decidimos ser influenciados pela palavra ou por aquela pessoa que nos fala, porque a gente acha que o momento que a gente está vivendo não é favorável. Seja ele político agora, mas seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele sentimental, seja ele físico, em qualquer área que você possa se encontrar e possa se encontrar talvez em um momento desconfortável. Não, eu estou bem financeiramente, mas o casamento não está tão bem, o relacionamento com os filhos, com os pais, com os irmãos, relacionamento com a igreja, o relacionamento no trabalho, relacionamento na faculdade, não está tão favorável. Pode ser que aconteça isso na nossa vida, mas pode ser também que você diz, rapaz, eu estou bem nesse momento com todas as áreas. Mas a gente, na verdade, sabe que se levantam circunstâncias. Não estou profetizando nada de errado na sua vida, não. Mas se levantam sim, a Bíblia vai relatar isso. Como igreja da fé, da palavra da fé, a gente nunca vai falar para você que você, quando chegar aqui, quando vier congregar conosco, quando você estabelecer-se como membro dessa igreja, olha, nunca mais vai ter um problema na sua vida, nunca mais vai ter um problema na sua casa. Nunca foi isso a verdade da palavra, e por isso a gente não vai pregar isso. Desculpa. Sempre a gente vai falar daquilo que a palavra diz. É possível sim no mundo passar por aflições. Mas o próprio Jesus disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se você vai fazer as mesmas obras que eu fiz, você vai vencer também. Amém, queridos? Então, trazendo esse histórico de Paulo, Paulo estava preso, e ele escreve essa carta, e você sabe, eu sei que você é estudioso, essa carta é denominada pelos teólogos, pelos estudiosos, como a carta da alegria. Alguém preso. Não é alguém que está com tudo favorável, que as contas estão pagas. Não é tudo bem porque as coisas vão bem. É tudo bem porque eu sei em que eu posso crer. É tudo bem porque eu posso ser a diferença mesmo que o momento seja adverso. Tudo bem mesmo que eu tropecei e caí. Tudo bem que se o ânimo não está favorável, eu posso mudar ele. Tudo bem se aquilo que poderia cooperar não coopera, eu posso ser a influência, eu posso ser influenciado. Que é uma coisa muito legal que o Edival, a gente saiu depois conversando, eu e Virginia, e ele pontuou todas as áreas, né? Porque às vezes quando a gente fala uma palavra como essa, é possível você falar só para os liderados, para se submeterem à liderança, né? Ou só para a liderança, para serem boas lideranças com os liderados. Mas ele pontuou todos, encaixou tudo direitinho para que cada um pudesse se achar na melhor maneira possível naquilo que foram chamados, tanto como líderes, serem influenciadores, mas como liderados, se deixarem ser influenciados. Foi por isso que eu gostei muito da palavra, porque você olha e diz, rapaz, olha, ele está dizendo, então está me dando base para eu andar do jeito que eu quero, ou do jeito que estou. Mas se a gente olhar, na verdade é assim, a Bíblia vai dizer, olha, o que depender de vós, olhe para alguém pertinho de você com aquele olhar profético, diga assim, o que depender de vós, tenha paz com todos. Não é a Bíblia dizendo para que eu olhe para você, não, é que depende de você, depende de mim, eu fazer a minha parte o melhor possível para ter exatamente a diferença onde colocar a planta dos pés. Quem está entendendo?
E aí a gente olha Paulo num momento como esse, ele chega a dizer, eu vou te levar, mas no capítulo 4 mesmo, versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Não é no candidato, não é no partido, não é na condição do seu bolso, da conta do seu banco, não é se sua esposa ou marido está sorrindo para você, não é se sua liderança, se o seu liderado está favorável. Ele disse: a alegria que você precisa, ela está no Senhor. Mas eu volto a dizer, quem está dizendo isso não tem nada favorável para dizer isso nesse momento, a não ser no Senhor. Está no Senhor. Ter certeza que o Senhor pode mudar a história. Aí ele diz: outra vez digo, alegrai-vos. Então ele estabelece a alegria como algo para mudar a nossa vida. Como já no Antigo Testamento, em Neemias, né, e foi citado isso pela manhã, em Neemias, lá no Antigo Testamento, é possível a gente perceber Deus dizendo: a minha alegria é que é a sua força. Não é a sua força, não é a alegria pelas coisas, mas é quando eu estou em você, quando você está em mim, quando você está nesse relacionamento, é que você pode viver a diferenciação daquilo que eu tenho para a sua vida. Quem está entendendo até aqui? E aí ele vai trazendo instruções preciosas, mas ele chega, eu quero nesse momento levar você para o versículo 10. Eu tenho visto que, na verdade, nesses últimos tempos, e a gente vai vendo, quando a gente vai orientando, né, trazendo momentos de orientação, às vezes, para a membresia, e as pessoas têm sempre algo a relatar, porque elas estão na posição que estão, ou decidiram estar naquela posição. Ela sempre vai relatar que é por isso ou por aquilo. Porque alguém me ofendeu, talvez alguém passou por mim, não sorriu, talvez alguém não apertou a minha mão, talvez alguém não me ajudou, talvez alguém não me reconheceu. Afinal de contas, eu tenho um chamado. E aí, dentro da igreja, isso ainda é muito forte. Alguém não me reconheceu e agora eu estou triste, eu estou chateado e vou procurar me associar com alguém que esteja pensando do mesmo jeito. Mas Paulo traz exatamente isso, algo diferenciado. Ele disse: olha, tem uma alegria no Senhor, tem algo que, independente do que eu esteja vivendo, a minha posição não muda. Se está favorável, se as pessoas ajudam, cooperam, independente não muda. Ele chega aqui e ele diz, versículo 10, depois ele ter dito que não deveríamos estar ansiosos, depois ele dizer que o que era que deveria ocupar a nossa mente, ele chega no versículo 10 e diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Diga assim: no Senhor. Aleluia. Ele de novo diz a base dos seus fundamentos, a base daquilo que ele discorria, a base de como ele andava diferenciado em meio aos intempéries da vida. Você daqui a pouco vai voltar para sua casa, talvez com um resultado favorável que você imaginava, X ou Y, mas talvez exatamente chegando em casa, vendo que lá na sua casa tem as mesmas circunstâncias, talvez você vai voltar de novo para o WhatsApp e falar com as mesmas pessoas ou das mesmas pessoas, falar exatamente aquilo: olha, tudo está confuso ainda, talvez porque vai chegar, as contas vão estar lá, talvez amanhã você tenha contas para pagar, talvez exatamente você tenha problemas que você deixou em casa, sejam eles físicos, sejam eles emocionais, ou sejam eles pessoais. Você deixou pessoas lá que você tem desejado que aquela vida seja transformada. E aí Paulo vai sempre dizer: é no Senhor que a gente vai ter o resultado. A alegria está no Senhor, e quando a alegria está no Senhor, o resultado que o Senhor tem para as nossas vidas transforma a nossa sorte. Se dependermos do Senhor e não das pessoas, do favorecer das pessoas, rapaz, tudo muda. Tudo muda. Aí ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade.
E Paulo está falando aqui, em outro momento, ele fala sobre isso lá na carta aos Coríntios, que essa igreja, esse povo, decidiu cooperar com o ministério dele. Outros ministérios com a condição melhor não favoreciam o ministério de Paulo. Provavelmente, até como o Edival falou de manhã, aleluia, glória a Deus pela tua vida. E aí, às vezes, porque Paulo tinha que corrigir, uma das igrejas que ele mais corrigiu foi os Coríntios. A igreja de Coríntios foi a igreja que mais corrigiu, por isso, provavelmente, era a igreja que mais abençoava o ministério dele. Que era mais corrigido. Então, não gostei não, o pastor me corrigiu, o líder me corrigiu, o apóstolo Paulo me corrigiu. Então, isso é verdade. Às vezes a gente acha que a pessoa só é boa quando ela favorece aquilo que a gente estava pensando ser favorecido. Quando ela fala diferente daquilo que a gente imaginava que deveria ser falado, ou não reconhece aquilo que a gente imaginava que deveria ser reconhecido, parece que a pessoa se tornou mal, mas não, ela está te ajudando a crescer, a amadurecer, a ser fortalecido, para gerar base, para que quando você se levante ou alguém te levantar, você não possa cair. Mas Paulo olha para essa igreja pequena, ou para essa quantidade de povo que tinha uma condição financeira muito abaixo dos coríntios, do povo em Corinto, e Paulo começa a dizer: vocês renovaram a meu favor o cuidado. Mais uma vez, vocês olharam pela minha vida. E aí quando ele fala lá em Coríntios, ele não vai para lá, quando ele fala em Coríntios, ele diz que esse povo deu igual ao que eles tinham e foram além. Quem tinha pouco deu igual ao que tinha e foram além. E eu não estou falando aqui, não vou me deter em dízimos e ofertas. Eu estou muito mais falando sobre influência, sobre poder de influência, de reconhecimento, de entendimento, de entender processos. Porque a gente às vezes quer alcançar o propósito, mas esquece que para o propósito ser alcançado existe um processo. E se ignorarmos o processo, o propósito pode não chegar, ou chegar distorcido, não chegar exatamente da maneira que Deus deseja para a nossa vida. Quem está entendendo? Aleluia. Mas ele disse: vocês renovaram, já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, ou não por causa da necessidade. Paulo estava falando, na verdade, era porque ele queria agradecer, a gratidão no coração àquele povo. Ele disse: rapaz, não é porque eu estou necessitado, ou porque tenho pobrezas ou dificuldades, que vocês precisam me ajudar. Vocês precisam me ajudar pelo reconhecimento daquilo que Deus tem feito na minha vida para alcançar vocês. Mas ele diz: olha, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi. E eu fico sempre preso nessa palavra, porque se Paulo, como um apóstolo usado por Deus de uma maneira poderosa, que escreve uma boa parte do Novo Testamento, que é um homem ousado a viver realmente de maneira intrépida, ele diz que teve coisas que ele teve que aprender. Imagina eu e você. Ele diz aqui, não sei como é que está na versão que você está lendo, mas na versão revista e atualizada diz: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo disse: a alegria, ela não estava baseada nas coisas externas, era uma alegria que brotava de dentro, era a alegria do coração, era a alegria no Senhor, não no favorecimento externo de pessoas, de governo, não era no favorecimento de coisas, não era no favorecimento de salário, não era no favorecimento de bens que eu tenho, se eu tenho uma casa própria ou uma alugada, não era esse favorecimento que Paulo estava dizendo. Ele disse: aprendi a ficar contente, independente disso, e nada de errado dessas coisas que eu pontuei você ter. Amém, queridos? Ah, eu tenho uma casa própria, é errado, pastor, eu tenho que dar minha casa própria? Claro que não. Se você adquiriu com esforço, é mais do que justo você ter casa própria, um carro bom, um bom salário, um bom emprego, uma boa família. Tudo isso é justo, tudo isso é lícito, mas a alegria não pode vir dessas coisas, porque se essas coisas faltarem, as pessoas se desesperam. Aleluia.
Se isso não estiver ao nosso alcance ou ao nosso controle, parece que Deus não está nos favorecendo. Se um candidato X ou Y não ganhar, parece que Deus não é por nós. Deus é por você, com o desejo que você se aproxime dele e seja totalmente dependente dele. Dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Seja uma dificuldade no casamento, seja uma dificuldade no corpo, seja uma dificuldade em relacionamentos com outras pessoas. Ele diz, é possível aprender. Não está favorável, você pode ser a diferença, você pode ser o elo, você pode ser o marco da mudança dessa realidade. E ele continua, ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aleluia, aleluia. Olhe para alguém do seu lado, diga, fique contente. É fato que a Bíblia vai dizer que um coração alegre aformoseia o rosto. Mas a alegria também não está pautada só se você está com os dentes à mostra. Isso vai fazer parte também da caminhada, mas você pode estar alegre porque você vai estar fazendo aquilo que foi chamado para fazer, no tempo que foi chamado para fazer e vivendo a manifestação do poder de Deus. É chegando talvez em casa e a mulher ou o marido não está favorecendo aquele momento, aquele ambiente, aquilo tudo que seja legal para dentro de um casamento. E eu não estou falando só nas áreas sexuais, eu estou falando em todas as áreas. Os filhos não estão favorecendo, o ambiente não é favorável, mas você dizer, rapaz, eu estou alegre. Por quê? Porque Deus está me dando a oportunidade de mostrar que Ele é bom, que a sua bondade vai se manifestar dentro da minha casa, porque eu amo a vida dEle e eu sei que Ele me ama. Diga assim, Deus é bom. Diga o tempo todo. Diga, e o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Eu volto a dizer, queridos, eu quero deixar isso cravado no seu coração nessa noite. A bondade de Deus não é simplesmente porque os ventos estão favoráveis, não existem ventos contrários. Não, eu não estou dizendo nem que Deus está empurrando você para trás, não é isso que eu estou dizendo. Mas Deus está contigo mesmo nos momentos de intempéries. Jesus disse lá naquela passagem em Marcos, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos para outra margem, nós vamos avançar, nós vamos vencer, nós vamos conquistar. Levantou-se a tempestade, Jesus estava tranquilo, porque havia uma certeza, uma convicção dentro do coração, vamos chegar do outro lado, já é certo, já tenho convicção. As pessoas se assustaram ainda, rapaz, está tão calmo. Ele deu uma palavra, parece que levantou-se um pandemônio, levantou-se um furacão, uma tempestade, os ventos contrários, só porque eu me posicionei. Parece que agora que eu sou crente, porque eu aceitei Jesus, comecei a vir para a igreja, parece que os vendavais se levantaram. Não, queridos, os vendavais sempre estiveram se levantando contra a sua vida, só que agora você consegue o enxergar. Agora você acendeu a luz e você percebe, rapaz, o negócio está feio. Mas estava feio, então você era como se tivesse anestesiado, anestesiada. Já estava lá os problemas. Agora quando você aceitou Jesus, decidiu mudar a história, decidiu ser sal para esse mundo, luz para essa terra, sal para a terra, luz para o mundo, fazendo a diferença, sendo um diferencial. E aí você percebe, rapaz, está difícil, mas já estava, já era uma verdade. Agora você percebe, e agora o que você percebe de mais importante, Deus é contigo e pode mudar a história junto com você, mudar essa realidade, porque agora você com Ele e Ele com você é a maioria. E aí Paulo continua, ele diz, de todo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso. Confiança inabalável, tudo posso naquele que me fortalece, tudo
posso. Pode ser que sejam as primeiras experiências no relacionamento, na criação de filhos, num trabalho, no ministério, no chamado. Pode ser as primeiras experiências, mas está na hora de dizer: tudo posso porque Ele me inspira, tudo posso porque Ele me fortalece, tudo posso porque Ele me direciona. Normalmente somos tendenciosos a tirar os olhos da palavra, e é só na palavra, queridos, nós vamos encontrar as soluções e os recursos necessários para vivermos a diferença na vida. Eu estava dizendo na sala de aula, não sei se falei isso no culto anterior, mas na sala de aula eu tenho dito, na verdade, assim, eu estava conversando, eu e Virginia, um livro que ela está lendo, e às vezes, por que as pessoas vão buscar aconselhamento? E não é errado buscar um aconselhamento, mas por que as pessoas vão buscar um aconselhamento? Ela lê no livro do Kenneth Reagan disse: muitas das vezes as pessoas vão buscar um aconselhamento porque elas querem uma resposta rápida para solucionar aqueles problemas, aonde elas poderiam buscar em Deus, mas parece que Deus não responde. E Ele responde, só que Ele na verdade está te fortalecendo antes de te dar a resposta, porque talvez se Ele te der a resposta, e aquilo é tão grande, tão gigante, que vai se levantar contra a tua vida, mas aquilo que Ele quer mostrar para você, quem você é, o que você pode, é tão grande, que se você não estiver pronto, você se assusta. Seja ministerialmente, seja profissionalmente, ou seja dentro de um relacionamento. Paulo tinha essa consciência, ele entendia essas coisas. É por isso que ele se posicionava, mas ele vinha alimentando a sua mente, né? Os versículos anteriores mostram isso. Ele vinha alimentando, dizendo: olha, não é possível fazer as coisas em Deus se você andar ansioso. Então, para que a gente possa andar alegre, a ansiedade tem que cair por terra, tem que deixar realmente diante de Deus tudo, entregar, colocar diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças, lavar a sua mente, não ficar encharcado com os problemas desse mundo, olhar para a palavra e encontrar na palavra a solução, não nas suas emoções, não nos seus achômetros. Quantas pessoas que dizem estar cheia das palavras, cheia de palavras de Deus, mas querem andar do seu jeito, no seu modo, na sua maneira, e aí elas impedem que Deus possa realmente levar elas para outra etapa. Mas pastor, parece que eu estou tendo algum sucesso, algum êxito, mas o êxito, na verdade, ele só está debaixo de uma obediência, não de um fazer por fazer. Quando nos detemos a obedecer a Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida, é que vamos desfrutar dos seus benefícios. Quem está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Romanos, nós vamos voltar daqui a pouco para Filipenses, mas Paulo falando aos Romanos no capítulo 1. E o título dessa noite é exatamente isso: aprendendo a viver, andando naquilo que a palavra nos ensina. Não simplesmente: ah, pastor, o senhor está dizendo que a gente não pode buscar conselhos. Não foi isso que eu disse. Principalmente se for com autoridades sobre a nossa vida, ou com alguém que tem êxito. Às vezes a gente vai buscar conselhos com alguém que está passando problema, um perrengue pior do que o nosso. Às vezes a pessoa não tem base nenhuma na palavra, tem base só nas suas emoções, só na sua vivência, mas não te respalda com aquilo que a palavra diz a respeito daquele assunto. Podemos sim buscar conselhos, mas aquilo que realmente devemos é nos inspirar e sermos levados pelo aquilo que o Espírito tem para a nossa vida. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele começa a carta dizendo assim, um pouco antes daquilo que Tarcísio estava lendo, versículos anteriores daquilo que Tarcísio estava lendo, versículo 16 do capítulo 1 diz: não me envergonho do Evangelho. Paulo não estava dizendo: eu não me envergonho das conquistas naturais. Ele disse: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Não é nas emoções, não é nas conquistas naturais. Eles de fé em fé, acreditando no Evangelho, na salvação, nas boas novas, no manifestar da graça e do favor de Deus, porque o justo viverá por fé. Tem algum justo nessa noite aqui?
aqueles que foram justificados em Cristo Jesus, viverá por fé. Sabe o casamento? Que às vezes se levanta aquilo que eu já falei, se levanta uma circunstância. É por fé. Muitas das vezes, quando o relacionamento está gerando atritos, ou quando está aquelas dificuldades, é necessário um posicionamento de fé, de acreditar naquilo que a palavra diz. Rapaz, existe um poder para mudar essa história. Existe um poder para mudar a minha casa, existe um poder para mudar a minha vida, existe um poder para mudar a minha família, existe um poder da parte de Deus que vem em direção àqueles que o buscam. Oh, aleluia, aleluia. E aí deixa eu ir com você em Atos. Vamos dar uma passeada aqui na Bíblia, para que a gente possa encontrar exatamente, aprender a viver, esse viver em Cristo, esse viver que Paulo chega a dizer é lucro. O viver em Cristo na verdade ele diz que o morrer é lucro, né? Mas aquilo que ele pode experimentar de Cristo traz vida para ele. Paulo tinha tanta consciência daquilo que ele era e para onde ele ia, que ele chega a dizer que o morrer era lucro para ele. Quando a gente vê a morte de um ente querido ou de uma pessoa próxima, a gente fica triste por demais. E claro que nós vamos ficar tristes. Perder uma pessoa, um ente querido, traz tristeza mesmo ao coração. Mas Paulo tinha tanta convicção que para ele morrer era lucro. E não era porque ele já tinha combatido o bom combate. Ele chega a dizer isso em um momento, mas ele estava dizendo: rapaz, o que eu conheci de Cristo, estar com Ele é muito melhor do que viver essa vida aqui. E viver a vida a gente vai experimentar de manifestações de poder. Capítulo 12 de Atos, eu vou ler a partir do versículo 9, diz assim: então saindo o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio de anjo. Parecia-lhes antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhe se abriu automaticamente. Pedro estava na prisão, as pessoas estavam orando por ele, e ele estava aprendendo: rapaz, é possível viver algo diferenciado. Olha que Deus pode manifestar as coisas, a prisão ser aberta, e agora nesse momento aqui o portão se abriu automaticamente. Você imagina algo acontecendo, aquilo que Paulo vai falar em outro momento, lá na carta, aqui em Atos mesmo, mas aquilo que ele estava vivendo, a gente vai ler daqui a pouco, aquilo que de repente acontece. Você não sabe por quê, mas porque você estava nele e ele em você, aconteceu automaticamente. Manifestou-se favor sobre a sua vida, porque você decidiu se posicionar, se firmar, dizer: rapaz, estou contente, mesmo que ainda meu marido não se converteu, mesmo que a esposa não está convertida, mesmo que os pais, mesmo que os filhos ainda não estejam no caminho que eu tanto desejo que esteja, mesmo que a parentela, mesmo que pessoas que tanto a gente deseja que seja alcançada, não estão, mas eu sei que automaticamente isso vai acontecer por um posicionamento de fé, de certeza, de convicção naquele que é a verdade. É pela palavra, é um posicionamento na palavra. Capítulo 16, aí em Atos mesmo, só para você conhecer de novo esse versículo, eu sei que você conhece. Paulo novamente, é por isso que a história de Paulo pode nos inspirar, porque ele olhou para Cristo. Ele olhou e viu em Cristo uma inspiração daquele que decidiu morrer a nossa morte. Éramos passivos de estarmos realmente condenados, estávamos já condenados, mas ele largar tudo isso e dizer: rapaz, eles que se virem com seus próprios pecados, com seus próprios deleites, mas ele decidiu se entregar, fazer a diferença, ser a diferença no meio caótico. Também para Cristo não estava favorável, as pessoas o abandonaram, pessoas negaram, pessoas traíram, mas ele se posicionou e continuou o projeto que Deus tinha para a vida dele e para a humanidade, amando o mundo de tal maneira que se doando para fazer a diferença aonde ele estava, para levar exatamente cada um de nós para onde Deus queria ou quer.
E aí Paulo, nesse momento, de novo, ele está preso, agora numa masmorra. Na carta aos Filipenses, ele está preso domiciliarmente, ele não podia sair, não podia visitar as pessoas, não podia pregar a palavra externamente, mas agora está pior, agora ele está na prisão. Mas aquilo que ele era, não mudou por aquilo onde ele estava. Ele era internamente a diferença. Ele não ficou esperando favorecer, vamos abrir as portas da esperança, ver chegar as coisas favoráveis. Ele foi favorecido pelo posicionamento que ele tomou em meio à adversidade. Ao seu redor nada cooperava, mas dentro dele havia uma certeza que o maior habitava com ele e era poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Versículo 25 de Atos 16. Eu sei que você conhece essa história, e eu quero deixar isso ao seu coração nessa noite, para que você possa sair daqui com a certeza, independente de que resultado você possa estar até acompanhando aí, ainda assustado, porque talvez possa não estar favorável e você se assustou. Ou talvez seja favorável e você se alegrou. Não para com isso. Se alegra porque você está no Senhor e o Senhor está contigo. Você vai voltar para a sua vida corriqueira. Pastor, e se for fulano que ganha e a gente for impedido de fazer alguma coisa? Aí cada vez mais você vai mostrar quem você é nele. Por volta de meia-noite, no momento adverso, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eu gosto dessa parte, mais do que ele estava cantando, do que ele estava louvando, era que as pessoas ao seu redor estavam ouvindo. E não tinha microfone, não tinha caixa, não tinha amplificador, mas a maneira que eles cantavam influenciavam aqueles que estavam ao redor. Pastor, o senhor está dizendo para que eu, por onde for, onde estiver, esteja cantando? Se for a vontade sua e de Deus para a sua vida, o faça. E faça com ousadia. Pastor, eu sou meio desentoado, mas imagina se a alegria do Senhor nos fortalece, se realmente Ele habita no meio dos louvores. E não é do louvor aqui, é no meio de algo que brota de dentro. Não é só quando o louvor está cantando, não é só quando está favorável, é quando você decide louvar a Ele em meio a momentos adversos. Porque tudo está favorável, é fácil cantar, queridos. Quando você tem o celular, né, que faz lá a playlist e coloca lá a sua playlist, aquilo que você gosta, aquilo que pode te influenciar naquele momento. Essa semana mesmo, Virgínia, a gente estava orando lá e eu botei uns louvores. Essa época eu quero botar uns louvores calmos. Rapaz, ela foi lá no fundo do baú mesmo, pegou aquelas músicas assim, eu disse, até arrepiei. Jesus amado. Não era uma playlist que estava favorável, mas tudo bem, vamos fluir, independente se está favorável ou não. E eu disse, a banda é Logos, né? Eu sei que uma boa parte, e o Logos termina. Aleluia, essa foi horrível, né? Mas eles decidiram, queridos, e eu quero que você volte para a sua casa, porque daqui a pouco nós acabamos o culto. Talvez você tenha um momento de relacionamento, vá sair com alguém, mas daqui a pouco você volta para o seu lar. Mas eu queria que você voltasse no mínimo com essa certeza, que você pode aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo mostra isso aqui, estava lá no escuro, estava lá num ambiente desfavorável, mas eles decidiram cantar. Pastor, e se eu cantar sozinho? Eu cantar não é necessariamente pegar essas músicas do momento, a música que você gosta, a playlist que você gosta, mas é deixar brotar um louvor de dentro de você, olhar para você mesmo. Talvez tenha alguém dentro da sua casa, seu companheiro, seu amigo, sua mulher, sua esposa, seus filhos. Quando eu falei que companheiro, foi esposa e marido mesmo, amém? Só voltei para dar aquela alinhada, aleluia.
Pode ser com os filhos, pode ser dentro de um trabalho, se você puder, se for favorável isso, e um ambiente, você começar a se alegrar e dizer: Deus, nada vai me impedir de alcançar aquilo que o Senhor me chamou para viver, nada vai me parar, nada, por isso eu não desisto, por isso eu não retrocedo. Isso começa a subir como um aroma suave às narinas do Senhor, porque você pode cantar uma música que está a canção do momento, você pode até cantar com o louvor aqui, mas não deixar que seja de inteireza de coração. Pode ser que o louvor esteja cantando, tentando extrair de você o melhor, tentando dar o seu melhor, e você está aí com aquela cara de paisagem. Rapaz, eu estou doidinho que pare essa música, por favor, porque eu estou querendo ir para casa, eu quero que já tenha a palavra, daqui aí eu já marquei o ponto, eu estou querendo voltar para casa e ir para outra atividade. E você pode deixar brotar um louvor, seja com esse, com qualquer um, ou louvor qualquer, ou brotar um louvor de dentro de você, de agradecimento, de gratidão, talvez em um momento até chegar diante de Deus, dizer: ai, está doendo, eu não sei porquê, mas eu continuo acreditando que o Senhor vai mudar a minha sorte, vai mudar essa história. Talvez foi esse louvor que Paulo levantou naquele momento. A música não, a Bíblia não diz que música ele estava cantando, mas numa hora talvez ele disse: Deus, está doendo isso aqui, mas eu continuo crendo na libertação, na mudança. E não era na libertação externa, era cada vez mais livre internamente para proclamar as verdades do Senhor. Eu e você somos livres, temos feito o que com essa liberdade? Fala para você mesmo, diz para você mesmo o que você tem feito durante a semana para ser a diferença, para ser a influência, para mudar a história. Estamos presos talvez no nosso mundo, nas nossas vontades, nas nossas dores, do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, nós não saímos do lugar. Se não for da minha maneira, não quero mudar. E Paulo disse: rapaz, eu sou imitador de Cristo, eu sou imitador da verdade, eu ando por aquilo que é verdade, não por aquilo que é sentimento. Talvez você volte, eu não estou trazendo peso para você, talvez você volte para a sua residência, como eu falei, e você encontre algo desfavorável, mas está na hora de dizer: ei, algo desfavorável, você não pertence a esse lugar, porque eu cheguei para mudar essa história, porque o maior está comigo e eu vou fazer a diferença. Não, pastor, você não sabe os sentimentos que me envolvem, você não sabe as situações que já passei, por onde eu passei, por onde eu vivi. Olha para a palavra, o que Paulo está mostrando aqui, queridos, é que é possível aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Colossenses, para a gente começar a terminar. Oh, aleluia. Capítulo 3 de Colossenses. Paulo de novo trazendo uma lição de vida para mim e para você. Quando eu falei Colossenses com você, foi porque eu estava dizendo Filipenses. Capítulo 3 de Filipenses. Capítulo 1, nem precisa abrir, mas eu vou só citar. No capítulo 1, ele chega a dizer, eu tinha falado já: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa eu vou passar por essa situação, mas por mudar essa história, por decidir mudar essa história. Talvez fosse mais fácil morrer, talvez fosse mais fácil sumir, talvez fosse mais fácil fazer outra coisa, mas por causa de vós, por certeza que podemos mudar essa história, mudar essa fase, mudar essa chave, viver algo novo, transformador. Mais fácil é se separar de qualquer que seja a relação, é mais fácil se separar, mas é mais fácil em Deus mudar a história. Nem sempre vai ser possível, mas nele ele nos dá a oportunidade. E aí Paulo chega aqui no versículo 12 do capítulo 3 de Filipenses, ele diz: não que eu tenha já recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar
aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo tinha muita certeza, queridos. Você, que certeza tem dentro de você nessa noite? Quais são as certezas que estão te norteando? Quais são as certezas que estão mudando a tua história? Paulo tinha essa certeza, algo mudou, foi Cristo que me mudou, Cristo mudou a minha história. Para mudar essa história, eu acredito que eu posso mudar outras histórias também. Ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Irmão, talvez a gente não esteja no nível que Deus está esperando que a gente esteja. Talvez não alcançamos ainda a maturidade que Deus espera que a gente esteja. Mas Ele diz, não é isso que vai fazer a diferença. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Aquelas que estão adiante de mim é muito mais importante do que as que ficaram para trás. Talvez pessoas te machucaram, pessoas erraram com você, mas está na hora de parar de ser menino, de ser criança, de imaturidade e dizer: eu vou olhar para a palavra, para as experiências da palavra. Erraram, eu errei também, e porque eu não prossigo, porque eu não faço a diferença, eu posso ser a diferença, mas o outro lado não coopera, mas a palavra coopera. A palavra muda. Pode ser que seja o marido que errou, pode ser que seja o filho que errou, pode ser que seja o líder, pode ser que seja o liderado, pode ser que seja pessoas no trabalho, onde for a convivência, mas menino fica olhando para o problema. Aquele que é maduro olha para Cristo. Menino fica: se não for do meu jeito não vai acontecer, e vai enrolando as coisas. Vai enrolando, tem oportunidade atrás de oportunidade para mudar a história, para mudar o quadro da sua vida, da sua realidade, mas a meninice fica no mesmo lugar. Você pode ficar de pé para parecer que está acabando? E aí ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo. Prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, maduros, não meninos mais, todos que somos perfeitos. E parece que ele está falando de dois assuntos. Antes ele disse: olha, a perfeição eu não obtive. Mas ele chega aqui e usa outra palavra para perfeição: maturidade. Porque temos problemas mesmo, temos diferença mesmo, queridos. Talvez dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, onde você for. Mas os meninos se prostram no problema. Mas os maduros fazem feito Paulo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos, ou permanecer em linha com aquilo que já alcançamos. Você pode fechar os seus olhos? Oh, aleluia. Obrigado, Deus. Oh, meralamassu. Tiago dizendo na sua carta, você não precisa abrir. Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e lhe será
concedido. Peça, porém, com fé. Aleluia. Aleluia. Você pode orar um pouco em outras línguas. Obrigado, Deus. Cidade do nosso Deus, teu santo monte. Obrigado, Pai. Alegria de toda a terra. Está se levantando nesse tempo homens e mulheres fortes, maduros, perfeitos, É o Senhor, convictos que o maior habita neles, que não serão impedidos de andar em novidade de vida, que serão arautos, colunas firmes no Senhor. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Eu aprendi E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai, eu declaro nesse lugar e nessa cidade, homens e mulheres, sal para essa terra, luz para esse mundo, homens e mulheres que andarão contente, não pela circunstância, mas por a certeza que o Senhor é para com eles, é com eles, e vai ficar, Pai, cada vez mais firme dentro deles essa verdade. Pai, homens e mulheres que farão a diferença onde colocarem a planta dos seus pés, homens e mulheres que anunciarão o Evangelho, sejam para as crianças, sejam para os jovens, sejam para os adultos. Pai, obrigado, Senhor, pelas casas que se abrirão nessa cidade de Juiz de Fora, para pregarmos a palavra do Senhor, a verdade da palavra do Senhor, para alcançar vidas, para alcançar multidões. Pai, obrigado pelo verbo no lar. Obrigado pelas ferramentas que o Senhor tem nos dado para alcançar essas pessoas. Para alcançar as pessoas e dizer: ei, tem algo melhor a ser vivido, tem algo melhor em Deus a ser experimentado, tem algo poderoso a ser transformado. Pai, obrigado por cada líder dessa igreja se posicionando de uma maneira diferenciada, sendo colunas, Pai, num tempo adverso como esse, sendo colunas, deixando as coisas de meninos para serem realmente colunas naquilo que o Senhor chamou para fazerem. Essa hora vai ser a hora dos homens, das mulheres de fé. Vai ser fácil, Edival, pregar para os jovens. Vai ser fácil, vai ser leve, vai ser de colorir. Vai ser fácil na diaconia receber as pessoas de coração aberto. Vai ser fácil na igreja de criança atrair essas crianças e atrair os seus pais. Vai ser fácil evangelizar, vai ser fácil pregar a palavra, porque vão ter homens na essência da palavra, mulheres convictas dos seus chamados, que não estarão fazendo contendas, mas colocarão-se à disposição para anunciar o Evangelho numa velocidade ainda maior. Vamos ter alunos nessa escola
O rema será com uma força e uma velocidade ainda maior. Será fácil, Renato, no louvor. Vai ter instrumentos, vai ter equipamentos, vai ter pessoas para ajudar, para cooperar. Vai ser fácil, Anderson. No DECOM, no Departamento de Comunicação. Porque se levantarão homens, deixarão as coisas de meninos. Departamento com pessoas que esquecerão dos seus limites e das suas imposições, oposições, para fazer a vontade de Deus. Vai ser fácil, Tarcísio, no discipulado, porque vai chegar muita gente para ser discipulado. Vai ser fácil, Thaís, na doutrinária, porque as pessoas se submeterão àquilo que é proposto. Só os meninos não se submetem. Só os meninos que andam de qualquer jeito. Mas chegará um tempo que os meninos serão separados dos adultos. As crianças ficarão de lado e só correrão a carreira aqueles que acreditarem na verdade estabelecida. Se deixarão influenciar. Será um tempo de leveza e de correr a carreira. Vai ser fácil homens serem atraídos para os departamentos, mulheres serem atraídas para o departamento. Vai ser fácil, porque terão homens e mulheres ousados que dirão: eu sou justo em Cristo Jesus, eu viverei pela fé, eu viverei pela fé, eu viverei pela fé, eu mudarei a história da minha casa, da minha vida, da minha empresa, do meu trabalho, da minha igreja, pela fé. É possível se levantar homens e gerarem impedimento. Talvez no seu trabalho, na sua casa, se levantarão alguns morais da vida para serem impedimento, para trazerem impedimento. Mas nada parará aquilo que Deus começou. Aquele que começou a boa obra na sua vida não vai parar. Agora está na hora de você confiar em Deus. Está na hora de você mostrar a sua confiança em Deus. Pastor, mas está se demorando muito a mudar esse quadro, mudar essa realidade. Mas diga para você mesmo: você tem confiado em Deus mesmo? Ou as coisas se assustam? Momentos como esse adverso te assustam, te deixam abalado ou abalada. Essa hora de, como essa pandemia que se levantou, ou como esse momento que estamos vivendo, se é um momento diferenciado, essa é a hora de dizer: ei Deus, a tua bondade me seguirá. A tua bondade me seguirá no meu trabalho, na minha igreja, na faculdade, na minha casa, na minha família, na minha parentela. Quais são os sonhos que Deus já colocou no seu coração? Pague o preço para acontecer esses sonhos. Deixe as coisas de menino de lado. Invista na sua vida, no seu chamado, naquilo que Deus tem proposto a você. Ah, pastor, é que o senhor não sabe o que minha mulher fez, o senhor não sabe o que o marido fez, o senhor não sabe o que a liderança fez, ou o que o liderado fez. Ei, para com as coisas de menino. Está na hora de você dizer: eu posso ser a diferença na minha casa, no meu trabalho, na minha faculdade, nos sonhos de Deus para a minha vida. Ninguém pode roubar os sonhos de Deus para a sua vida, a não ser você mesmo. Nem o diabo tem esse poder, nem governo nenhum tem esse poder, mas você pode fazer a diferença. Saia daqui de uma maneira ousada, dizendo: eu aprendi a viver, eu aprendi a viver. E o meu Deus, segundo a
sua riqueza em glória há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Pode ser que você tenha necessidades financeiras, talvez tenha necessidades físicas, talvez tenha necessidades emocionais, mas Deus é o mesmo em cada área e Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Você pode orar um pouco em outras línguas. Oh, meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, aleluia. Talvez tenha alguém perto de você. Pergunte a essa pessoa se ela já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Pergunte: ei, é o seu Deus? É o seu Deus? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o seu Deus? Pergunta, seja ousado perguntar a ela. Está com vergonha porque eu conheço ela, mas talvez ela não tenha essa certeza ainda dentro de... Não, pastor, eu conheço, eu durmo com essa pessoa. Mas pergunta só para mexer mesmo. Aí eu vou fazer outro desafio. A gente vai continuar, peraí, é isso mesmo. Fazer outro desafio, dá um abraço nessa pessoa que está pertinho de você. Talvez tudo que ela precise seja de um abraço mesmo. Pai, eu sei que o Senhor pode fazer uma intervenção divina no curso natural das coisas. As eleições terminaram, um candidato já ganhou, não é o que está no pleito, né, ou que está como presidente, foi o outro que ganhou. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Existe sempre a possibilidade de uma intervenção divina no curso natural das coisas. Essa é a naturalidade que está apresentada, mas nós acreditamos no poder sobrenatural do Senhor. Mas, Senhor, como eu falei desde o início, não é o candidato que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Se tivermos que orar, Senhor, pelo candidato que está se apresentando como vencedor, nós oraremos por ele, para que possamos viver dias felizes, que haja uma intervenção divina nesses resultados ou na maneira de pensar desse candidato, Pai.
Mas eu sei que a tua igreja, que se chama pelo teu nome, vai se levantar na ousadia do Espírito para viver como igreja mesmo, como diferencial. Nós não vamos sair daqui triste nem amargurados. Vamos cantar um louvor aí alegre. Vamos cantar e vamos louvar ao Senhor, não por quem venceu, mas por aquilo que Deus nos dá como convicção. Diga assim: o maior habita em mim. Diga assim: o maior habita em mim. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: conte comigo, porque o maior está comigo. Está com ele também, com essa pessoa do seu lado? Então vamos lá. Aleluia! Oh! Segura você que está em casa também. O maior habita em você também. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade, viver em tuas promessas, eu sei. Viver em tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. De De fé! fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando, Diga isso. nada vai me parar, nada vai me parar. Nada nem ninguém. Vou avançando, nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando, Pegue na mão de alguém que está perto de você. nada vai Para me ele ou para ela. parar, Nada vai nos parar. nada vai nos parar. Nós vamos avançar. Vou avançando, Deus continua sendo o maior. Ele é o maior. nada vai nos parar, Oh! nada vai nos parar. Vou avançando. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus. Você pode dizer que Deus é bom. Diga assim: Deus é bom o tempo todo. Diga assim: o tempo todo. Deus é bom. Senta só um pouquinho. Amém. Glória a Deus. Você que está nos visitando,
pela primeira vez, queria que você pudesse acompanhar esse casal aqui. Vai ser um prazer poder receber você. A gente tem uma recepção preparada lá para você, vai ser um momento maravilhoso. Amém? Só lembrando a você, dos nossos cultos, dos nossos avisos vão estar sendo divulgados sempre nas nossas mídias sociais. Fica atento, fica conectado. E sobre o discipulado, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, vamos ter o encerramento da última matéria, né? O último dia de discipulado. Então vem, mas em breve nós vamos ter o discipulado de novo, mais uma nova turma. Amém? Vá em paz, seja abençoado na prática da palavra e até o nosso próximo encontro. Se lembre só de passar ali e comprar o seu sorvete.